Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez, um testemunho lindo que trouxemos aqui para edificar a tua vida, edificar a minha também, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares e seus inimigos também, que precisa de salvação, em nome de Jesus. A única coisa boa que você pode fazer por ele é orar por ele e compartilhar para que ele tenha salvação também. Em nome de Jesus. Estamos aqui com Keila. Glória a Deus, ela que é Olá! terapeuta, vai contar um pouco do seu testemunho e experiências com Deus, em nome de Jesus. Então, meu nome é Keila Silva, sou terapeuta especialista no universo feminino, né, e filha de Deus Altíssimo, né, em primeiro lugar, Glória a né. Deus. Amém. E moro em Leiria, onde o vento passou e levou bastante Nossa, coisa, misericórdia. graças a Deus. Também sou diaconisa também, graças a Deus, pela Glória a misericórdia de Deus. Deus. Sou casada há 18 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, graças a Deus, e estamos aí na presença. Glória a Deus. Vamos dar início com o seu testemunho, como foi que se deu isso, como foi a sua... Você nasceu em berço evangélico ou você se converteu depois de adolescência, de uns tempos? Como é que foi? Me conte. Então, como é que foi? Eu não nasci em berço evangélico, né, eu lembro que eu muito pequeno, meu pai me levava para as igrejas. Eu lembro que eu era do tempo do chão batido, sabe, terra, que o pessoal ia adorar a Deus com aqueles "tô vendo um anjo", eu era daquele tempo. Pequenininha, mas eu lembro. E depois de um tempo eu me desviei, fui por outros caminhos, mas quando chegou ali já casada, o Senhor falou: "É você, filha". E eu não tive pra onde correr, na verdade, assim, né, a gente não tem, na verdade, pra onde correr, né. E quando eu casei não, na verdade, fui morar junto, né, com meu marido, aí Deus falou: "Olha, aquele que você escolheu pra você, não é pra você". Aí eu falei: "Como?". Sem aceitar Jesus, sem nada. Sim. E aí eu falei: Aí na outra semana, foi meu tio até, na verdade, Deus usou meu tio pra falar, e na outra semana fui de novo na oração da família, e aí um tio meu cantou um louvor, "Faça-me de novo, quebra-me de novo e refaça o vaso", né, para o vaso ser Uhum. quebrado. Eu falei: boa ideia. Jesus, quebra o vaso, refaça ele, eu quero Jesus, eu quero, preciso desse vaso". E aí, o que aconteceu ali começou, sem ir pra igreja, sem nada, só pedindo a Jesus, só pedindo, só pedindo. Então falou: "Já que você tá pedindo, vou estreitar o caminho". E ali quando Jesus estreitou, eu e meu marido separamos, quando nós voltamos, eu fui numa igreja, pastora muito usada, passou uma revelação que eu falei: "Não tem como, né, não tem como, então vou espera aí". Ela terminou de passar a revelação, no meio do culto eu: quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus". Eu falei: "Eu quero aceitar Jesus". Ela: "Amém, amém, amém", aceitei Jesus ali. Meu marido depois, uma semana depois. Pronto, ali a gente começou a nossa caminhada ali com Deus. Então não nasci no berço evangélico, fui pela dor, não uma dor tão grande, mas uma dor sim de uma separação, um casamento que estava ali sendo desgastado, e aí eu vi que eu não poderia viver sem Deus, que Ele poderia restaurar meu casamento. E, então quer dizer, casamento sim, a gente estava morando junto depois que a gente casou. Né, uma irmã fez um propósito, um voto com Deus, e ela falou assim: "Olha, eu fiz um voto com Deus, se ele me permitisse que a empresa me mandasse embora, eu ia pagar o casamento de vocês, no cartório, aceita?". Eu falei: "Se é propósito, por que não, né?". Com Amém. certeza. E aceitei e casei. Pronto, assim eu comecei o meu casamento. Se quiser ouvir o testemunho como meu marido foi liberto, então vamos falar. Eh, ainda sem ainda ir pra igreja, sem aceitar Jesus ainda, Jesus sempre cuidou de mim, sabe. Ele sempre cuidou de mim, sempre, eu louvo ao Senhor. Eu era uma pessoa que namorei traficante, ia nos morros por aí, andava mesmo na vida torta mesmo, e Jesus sempre cuidando de mim. Então, quando eu fui morar junto com meu marido, a gente era do mundo os 2, ele bebia bastante, eu já não bebia mais. Que o Espírito Santo de Deus falou comigo? "Vai lá no supermercado e compra a cerveja e ora que eu vou fazer". Eu falei: "Eu ir lá no supermercado, comprar cerveja para o vício dele?".
vai comprar. Que dia de quarta-feira no Brasil, sabe, tem um jogo, né? Hum. A maioria dos homens adora um joguinho dia de quarta-feira. E o meu gostava de ir pro bar. Tá bom. Aí fui, ouvi, fui lá, comprei a cerveja e vim orando, Senhor, que ele venha pegar nojo. O Espírito Santo de Deus me discernindo. Por quê? Porque ele me discernindo, porque eu não estava ainda dentro de uma igreja para pastores vir falando comigo. Então foi o Espírito Santo de Deus. Ora. Aí fui, Senhor, que ele venha pegar nojo dessa bebida, nojo, 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 nojo. E aí ele pegou. Aí passou um tempo, eu sempre fazendo aquilo, sempre fazendo aquilo. Quando. Porque o Espírito Santo de Deus é assim, ele vai te discernir, vai te dando força para aquilo, mas quando ele quer que você observa o que aconteceu, ele também deixa, pronto, você cai no esquecimento, e é assim que ele fez. E quando eu fui perceber, vi que tinha cerveja há dias na geladeira. E eu falei: "Olha, amor, por que tem esse monte de cerveja na geladeira? Você não tá bebendo". Ele falou: "Não, menino, fui beber esses dias, me deu uma ânsia de vômito, um nojo que eu não consegui beber. Joguei o resto tá fora". Isso aí também você pode jogar tudo fora, que tem de bebida, joga tudo fora, e os cachos de cerveja também você joga fora. Aí falei: "Amém, Deus, amém". Falei: "Meu Deus", e sem estar na presença dele. Depois que eu fui pra presença dele, lógico, né, a gente, eh, que as pessoas têm mania assim, eu vejo muito ainda hoje, aceita Jesus 1 ano, tá lá na igreja, apertou, "Ah não, não é Deus não, vou sair". Sai. Hã? Sai. Falei: "Não, pai, eu quero te servir, te adorar, assim, grandiosamente, grandiosamente. Eu quero, assim, quando eu aceitar, eu quero servir ao Senhor, fazer a tua vontade", porque até espiritismo também já fui. Servi, usava guia. E como foi sua experiência lá? A minha experiência foi assim, eu tinha uma conhecida, que eu convivia muito com ela, e acabou que quando ela, porque lá se chama médium, né, quando você é médium, você vem, incorpora, né, você é o cavalo, né, pra você ver, né, você nem é uma coisa boa, você é um cavalo. Misericórdia. A pessoa não entende isso, que você é o cavalo. O que que é um cavalo, gente? E aí, ela incorporou, a gente presenciou aquilo, eu era nova, eu tinha 15 anos. Aquilo foi fantástico, falando da sua vida, não, que você não sei o quê, que vai acontecer isso, e eu fiquei fantástica com aquilo. Usei guia, tudo, mas só que eu não tive um relacionamento, não tinha, eles mandam na gente. E aí eu tinha um colega meu que era da parte do candomblé mesmo, pra matar mesmo. Ele falou: "Keila, tem um centro de macumba ali embaixo e você é médium, vão lá embaixo. Você tem saia? Você põe uma saia que a gente vai dar o ponto lá e você recebe ela pra descer". Aí eu: "Ah, vamos, então, vamos lá então pra ver, pra se eu sou médium, então vamos". Fui, menino, cheguei lá, botei a saia, aí vamos esperar, tá, "Ah, vai ser seu ponto", que ele: "Tá bom". Aí fui, levantei, rodei, 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 rodei pra lá, eu: "Calma, vai vir". Rodei, rodei, me fiquei toda, me mandaram sentar. Não desceu nada. E eu sem entender. Não desceu. Hoje eu entendo. É, Templo e morada do Espírito Santo de Deus, não tem como habitar. não Porque eu creio que para o que Deus nos chama, tem gente que eu creio, tem gente, testemunho que sim, recebia, né, e tal. Mas eu acho que um chamado, quando Deus tem um chamado, você é separado, é diferente, não pode ter sujeira. Não pode ter restício que veio alguma coisa imunda no seu corpo. Eu creio dessa forma. Então, e o que Deus tem pra mim é isso, que ele tem falado comigo, que ele falou comigo hoje, tem falado nesse tempo que eu tô agora, é isso: "Filho, olha, naquele tempo que você passou lá, foi aprendizado". Então esse tempo que eu tive lá, me fez ver que Satanás ele só quer. Ele quer que você gaste todo o seu dinheiro, e é temporário. Casamento, se for através de uma obra de macumbaria, uma oferta para Iemanjá, para quem for, é só tem tempo de validade. E se ele falar que vai te machuca, te derruba no chão, faz tudo. Então, assim, eu não vivi nada bom. O tempo que eu vivi ali não foi bom. E eu cheguei até a fazer altar também. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Cheguei até a fazer altar e eu falei: "Não quero isso pra mim mais, Deus". Desfiz de tudo, eu falei: "Eu quero te adorar e te servir". E e eu falo pra todo mundo: "Eu quero adorar e servir Deus", porque se eu servir o mundo, eu tenho que servir 100 vezes mais a Deus.
ganhar muito mais vida para Deus, louvar Ele e falar: Deus é bom, Deus me tirou de mão de traficante. Hoje eu poderia ser uma mulher perdida, né? Poderia estar no mundo, mas não, Jesus falou assim: filho, eu te escolhi para fazer diferença. E quando Deus me deu a oportunidade de estudar para ser terapeuta, eu que quando eu era pequena, meus primos me chamavam de burra, 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 até eu chorar. E hoje, como terapeuta, a gente entende, né? Que você acaba levando isso, você se sente incapaz de arrumar um trabalho bom, porque você acha que você é burra. Então eu falo assim: ah, gente, eu não vou conseguir um trabalho bom porque eu sou burra, não sei ler direito, não sei escrever direito. Então, quando chegou aqui em Portugal, que eu fui descobrir que eu não era burra. Aqui em Portugal, tem 8 anos que eu tô aqui. Nossa. Por quê? Mapeamento espiritual. Já viu? Já ouviu falar? Uhum. Aquilo é uma quebra. Eu falei: gente, na minha opinião, todas as igrejas tinham que ter. Todas as igrejas. Ai, novo convertido? Tá, então vamos lá, vamos passar pelo mapeamento espiritual, para quebrar tronos, para quebrar maldições, onde você pisou, Deus abençoar. Porque as pessoas entram e saem da igreja por isso, porque não entende o quanto tem o trono de Satanás está na vida da pessoa, a pessoa não consegue. Porque às vezes entra na igreja e já dá aquilo ó, já ora, já toma isso. E é Satanás que está mandando ainda na vida da pessoa. Então, quando eu fiz mapeamento espiritual, eu tive ali uma uma crise de identidade, porque depois, né, foi destronando tudo, né, destronando Lilith, destronando ela da minha vida, foi destronando, destronando, e aí quando eu vi que tinha um vazio, né, assim, um vazio bom, e aí eu comecei a chorar e falando: "Eu não sou burra, o Espírito Santo de Deus, filha, você não é burra, onde você tá? Tá em Portugal. Você tá conseguindo ver que você consegue abrir uma empresa. Então você não é burra. Você adora ler livro." E eu chorava com meu marido, chorava, abraçava ele, chorava de soluçar. Mas de felicidade que eu consegui me libertar. É é muito bom se libertar. Então, eu entendi que com esse estudo que Deus me deu, mais o estudo, a palavra já fala, né, em Provérbios, né, conheceis a verdade e a verdade vos Vos libertará. libertará. E aí a pessoa acha que é só nós temos que saber a Bíblia totalmente, temos que saber, com certeza, porque ela liberta pura. Mas sou há 12 anos já que eu aceitei Jesus, na minha vida mesmo, aceitei, falei: "Pai, pode vir, faz morada, manda em mim, se eu só falar para mim vai para Portugal, vai para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai. Se eu falar comigo, faz, eu faço." Então, mas eu só descobri que eu tinha ainda muita mágoa da minha mãe através da terapia. Através da terapia que eu descobri que eu tinha muita mágoa dela ainda, e ela morreu, eu falei: "E agora? No O que eu faço? Eu tenho mágoa dela." E ali eu fui trabalhando, eu falei: "Mas Deus, subi tanto monte", né, porque no Brasil, graças a gente tem uns Uhum. monte, né, todo tamanho, subi muito monte, muita oração, muito jejum, mas não sabia que eu tinha essa mágoa da minha mãe. E aí pronto, entra outro testemunho que ali eu comecei lógico, pedindo a Deus para me libertar com a terapia e pedindo a Deus para arrancar toda a mágoa, porque eu tenho que entender, que eu vi o podcast da Quitéria também, que foi Uhum. uma benção, que é isso, que a nossa mãe só passa pra gente, O que ela recebe. que eu vi o seu também, que lindo também. Então eu tinha, mas eu só senti paz depois que meu pai falou assim: "Minha filha", eu e meu pai tem uma ligação enorme espiritual, tudo que acontece comigo, meu pai já me liga: "Tudo bem com você, minha filha? Tá, né?" Desse jeito. E aí ele me ligou e a gente conversando, ele falou: "Minha filha, sua mãe só te deu o que ela tinha pra te dar." Fechou a chave. É, Aí eu: "Verdade, pai. Ela passou para você o que ela tinha." é.
É porque nós filhos achamos que a nossa mãe tá com implicância ou algo do tipo. Só que a gente não se preocupa em saber o que de fato ela passou na adolescência dela, na infância dela, no decorrer também do casamento, porque também não é Aham. fácil, entende? Então a gente só quer, é minha mãe, ela tem que me. Não, Tem mas que e me as amar, dores né? dela, né? E as dores, e as frustrações, né? Então, ou é o que eu falei com Quitéria. Eu fui buscando o Espírito Santo e buscando, sabe, entender mais, jejuando. Eu, Senhor, eu preciso saber o que que o Senhor quer, eu preciso saber o porquê. E o Senhor foi me dando, sabe, estratégia, me dando. Será que tudo que você passou, de fato, com sua mãe, não foi porque que ela não recebeu também? Lindo, hein? Lindo. Mas por que isso? Porque eu tive filhos, entende? E por que que eu não conseguia passar para o meu filho? Porque eu não tinha recebido. Eu É disse: isso. espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não posso ir com essa geração do jeito que eu trouxe de lá para cá, não, eu tenho que quebrar isso aqui, entende? Uhum. Então tudo isso, você vai buscando ao Senhor. Eu creio também que, lógico, a terapia, ela é uma junção, né, Junção. junção Sim. da palavra do Senhor e a terapia também. Porque tem Juntos. coisas que nem tudo é o diabo, é o que eu falei aqui, nem tudo é o demônio, nem tudo é arte do Satanás. Não, tem coisas que é você que precisa se posicionar, É isso. né? Forte. Se posicionar, porque sim, mas e aí, o que que você fez para isso mudar? Porque precisa mudar, precisa fazer algo para que mude. Vai ficar de Então, né? coitada, né, pro resto da vida. Ai, eu não consigo. É, Porque, ai, minha mãe, ai, eu não consigo ser assim. Ai, se levanta. pois, Intimidade com Deus, porque você só descobriu o que o Espírito Santo de Deus falou, sim. porque é o que? Intimidade. E é isso. Eu estava conversando a caminho pra cá com a Jéssica e falando com ela que a gente estava falando sobre casamento e eu falei: tem muito casamento que não tá de pé hoje, porque muitas mulheres hoje em dia não guerreiam pelo seu casamento. Não guerreiam. Tudo bem, gente, apanhou, ok, são coisas diferentes. Uhum. Mas a gente tem que entender também aonde a gente deu trono. É, isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma brechinha, né? Uma brechinha que Uma dá, brechinha já faz trono. já faz. Uma brechinha faz trono É. no casamento, destrói. Destrói totalmente. E nós mulheres, as mulheres, é igual, eu ouço muito, como eu trabalho bastante com mulheres, né? Desde que eu me converti, esse é o meu chamado, então já ouço muitas mulheres, mas eu que tenho que ficar o tempo todo orando? Eu tenho todo o tempo que ficar pedindo carinho? Eu o tempo todo tenho que fazer isso? Eu o tempo todo tenho que fazer aquilo? Eu falei: se Deus chamou de você que como coluna de casa, você que tá enxergando o problema, então é você que tem que buscar. Se é você que tá vendo o problema, minha amada. Você não tá vendo? Pra ele tá tudo bem. Mas você enxergou que tem um problema. Então vai você pro joelho, vai você orar, jejuar, ir pro monte, estudar a Bíblia. Pra quê? Pra Deus dar a revelação aonde está o demônio está atuando. E tu acredita que às vezes nem o problema nem tá no próximo? Às vezes o problema não tá nem no próximo. E que Sabe você por teve uma quê? revelação forte. Sabe por quê? Porque a gente ora, a gente busca o Senhor dar. Só que aquela palavra, ela vem pra você primeiro. Eita glória, Entende? Então, aleluia. quando vem pra gente, que dói Aleluia. na gente, a gente quer descartar. Peraí, Senhor. Não, eu não. Não, O eu. problema tá lá. Ei, peraí. Se Deus te deu, Meu Deus, tem que ter mulher, conserto, tremendo, né? tremendo. Tem que consertar algo aí. Porque você falou isso e eu lembrei de algo, né, que Deus falou. Que eu fui dar um chá, né, para as mulheres e tal. E aí falou ali sobre mulher se posicionar, de falar, de buscar, querer, né, estudar, fazer uma coisa. E passando a palavra, eu falei: ô Senhor, mas eu tô aqui para ensinar as mulheres. E eu que tô sendo ensinada, já senti que tá vindo pra cá de lá. E muitas vezes a gente não reconhece isso. A gente não se diminui assim na presença do Senhor. Falar: pai, realmente eu preciso ser quebrada. Preciso ser uma mulher sábia, porque a sábia e a tola são a mesma, não é? Não é ter, essa é sábia, essa é tola. Não, é a mesma. Mesmo. Você só tem que saber que você tem que ser sábia.
Buscar a direção. Quantas vezes já ouvi: "Larga seu casamento". "Ah, não menina, larga homem grosso, ignorante, não sei o quê". Não, casei uma vez só. Pois. Eu vou orar. Eu sei, Deus falou pra mim: "Filha, aquele que eu escolhi pra você não é pra você". Então, eu sei o que eu estava me metendo, então eu tinha que É. orar, eu tinha que buscar, pra poder vir, né, ter um casamento, e ali fui buscando e através. É você assumindo o risco. É você mesmo assumindo o risco. Senhor, eu sei, mas eu tô assumindo o Pois risco. é, me dá na minha É, mão aqui, pai, que eu vou pois. orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço É. para o senhor tá quebrando esse vaso, fazer novamente. E às vezes a gente, na verdade, eu achei por muito tempo que era sobre ele, mas não era, era sobre mim. É verdade. É verdade. Eu digo isso porque foi pra mim também, minha filha. Eu vou falar algo que não. Hoje eu procurava problema e tudo. Peraí, que isso? Eu não sei. Pera, tá em você. Então, quem tinha que melhorar, quem tinha que mudar era eu. Se posicionar, Entende? né? Porque às vezes tem mulher que eu já vi muito caso assim, a mulher, ai, eu tô orando, mas meu marido não vai pra igreja e tal. Você chega em casa como depois da igreja, mulher? Só o cão É. ou realmente renovada? Faz, não, eu vou lá buscar esse Deus que ela tá buscando, que ela chega em casa diferente, cheio do óleo. Não, a mulher chega lá, por que essa água tá aqui? Por que esse É. pano tá aqui? Você não fez isso, não fez aquilo. Já chega, não, É. chega mansa, chega diferenciada, sabe? Então, assim, nesses tempos agora, eu falei com o senhor pai, nossa, fez um chamado pra mim, assim, né, bem, bem bom, né? Porque trabalhar no meio de mulher não é fácil, Não. não é fácil. Porque o tempo todo, principalmente mulher, ela sempre tá te apontando, te vigiando. Porque você, pra gente, nós vamos lidar com mulheres. Então as mulheres não estão libertas. Então tem um problema aí, né? A gente tem que ter discernimento e sabedoria. Porque ela pode nos acusar, nos apontar, falar, mas você, né, ó, sua roupa hoje estava diferente, hein, irmã? Você não prega pra mim outra coisa? Então a gente tem que estar sempre ali É. vigilante. Porque trabalhar com mulher não é fácil, mas eu acho prazeroso. Também não vou mentir, não. Eu acho prazeroso. Porque se eu salvei uma mulher, uma geração tá salva. Com certeza. Ela vai saber dar amor, Com carinho. certeza. Porque quando eu tive a minha filha, eu não era da igreja. Então era uma bênção, vamos falar assim. E quando a minha filha falou bem assim: "Ah, eu não quero ser igual a minha mãe, não". Aquilo doeu em mim. É. Eu falei: "Preciso me consertar. Preciso me consertar". E hoje ver a minha filha, já tem 20 anos, uma mulher linda, decidida. Ela fala: "Mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Você é tão grandiosa, sempre tá alegre, feliz", que eu acho que o ministério também, vamos lá, começa onde? Dentro de casa. Dentro de casa, com certeza. Se você não consegue, se a sua família te vê como exemplo, fala: "Não, minha mãe ora, minha mãe busca, minha mãe é mulher de Deus", minha filha não vai buscar conselho fora, Não. ela busca com a mãe dela, porque ela sabe que eu não quero o mal dela, eu quero o melhor pra ela. E ela sabe que verdadeiramente, lógico que eu sou falha, né. Quem quando eu virar mesmo, assim, uma santidade, Deus vai me levar, né. Nós somos falhos, somos carnes, a gente É. peca o tempo todo. Mas ela sabe quanto eu busco a Deus, adoro a Deus, e isso é bom com os filhos, né, que eu vejo que tem a É. sua menina, não é gostoso você olhar e falar assim: "Nossa, minha filha, caramba, ela tá vindo até a mim, que legal, ela tá vendo Deus, ela vê que eu busco". Ser exemplo para dentro da sua casa. Pra dentro de casa. Que eu acho que, primeiro, não adianta você ser linda e maravilhosa, sorridente para os outros na rua e dentro de casa, seus filhos. E isso é muito sério. Isso é muito sério, Keila. Sabe por quê? Porque o que você passa pra tua família, pra dentro de casa, exala fora. Exatamente. Como? Sua filha vai passar fora o que vê dentro de casa. A exemplo de minha filha, olha só, a gente foi passar um ano lá na França. E na escola e a França, a maioria do pessoal é ateia, né, Ai. ninguém acredita. Então, a minha filha, ela contava história, ela falava assim pra mim: "Mãe, o que que eu tenho que fazer?" Porque eu falava: "Você tem que, trazer seus amiguinhos
pra salvação, minha filha, para o Senhor. Você não quer que seus amiguinhos sejam salvos? Então, você tem que fazer, mas o que eu posso fazer? Minha filha contando uma historinha, orando, alguma coisa assim do tipo, você já tá fazendo muita coisa. Então, elas falavam que na hora do almoço lá, ele se juntava para ela contar a história da Olha. Bíblia. Só que assim, como ela estava falando português, aí a Contina, né, que a gente chama aqui Contina, lá também tinha, aí disse que sentava perto dela para saber o que ela estava falando. Olha. Aí a auxiliar da Contina falava português e entendia português. E aí falou assim: vê com a Rebeca o que a Rebeca tá falando ali com os amiguinhos dela. E aí ela falou, né? Não, ela tá falando coisa, histórias bíblicas, não sei o quê. Aí ela falou: Rebeca, você não pode falar isso aqui. Escuta só. Você não pode falar isso Olha. aqui, Rebeca. Isso é de religião e não sei o quê. Falando, né, com a Rebeca. Aí, Rebeca, tá bom, tia, desculpa. Mesmo você no recreio. Hã? Mesmo você Não, naquela hora no vaga. almoço ali, No no almoço, almoço. aquela. Sabe o que a Rebeca fez? Olha pra você ver. Meu Deus. Rebeca, tá bom, tia, desculpa. Rebeca, olha, lá fora a gente se encontra lá naquele. Tá doido. A gente se encontra lá no jardim, lá no nosso esconderijo, e aí a gente conta a história. E Então, foram? ela teve. E Quando ela foram? chegava, sentava lá, rodeava assim, sentava e ela Que continuava a lindo. contar. Entende? Então, a iniciativa dela, Deus olha, querido. foi Deus que deu o Espírito Santo. Mãe, aí ela me chegou em casa me falando, mãe, aí ela falou que não podia contar. Aí eu falei, tá bom. Aí na hora do recreio eu chamei meus amiguinhos lá pro esconderijo que a gente brincava, sentou todo mundo e eu comecei a contar, terminar de contar. Então todos os dias, amiguinhos dela que falavam português, que estavam aprendendo na classe de francês para aprender o francês, todas as vezes. E aí, Rebeca, hoje a história é de quê? Então, ela trouxe isso para a escola, sabe? Que tirou de dentro de casa. Que tirou de dentro de casa. Não tem como. Aí é o que eu pergunto, o que seus filhos, né? Mãe, você que é crente aí, pai também que é crente, o que você tá passando pros seus filhos em casa? Verdade, forte. O que tá passando? E isso é bem sério, quer dizer, seus filhos reconhecem você como uma evangélica mesmo, uma cristã de verdade, que Adoradora de anda, Deus, né, que anda nos adoradora de caminhos do Deus. Senhor verdadeiramente, Sim. que diz, que passa verdade, porque eu não estou dizendo nada de erros aqui ou de falhas, não, porque somos humanos e a gente tá aqui para falhar Pra mesmo. falhar, somos Entende? falhas. Mas somos e aí? falhas. E a verdade? Qual é a verdade que você está passando para os seus Olha, filhos? é verdade. Eu lá em casa eu sou assim. O pessoal até acha engraçado quando vai lá em casa. Quando eu fico nervosa, né, pra não xingar aqui, às vezes, né, aquela coisa, né, eu falo, obreiro, filho de Deus, pastor do Senhor. Eu falo, como é que eu falo também? Missionário de Jesus. Em nome de Jesus, para com isso. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aí, quando o pessoal vai lá em casa, eles acham, quer dizer, a primeira vez, depois começa a ver que, né, eu falo isso, né? Em nome de Jesus, filho de Deus, pastor obreiro da casa do Senhor. Em nome de Jesus, porque a gente tá Sim, profetizando já. Já tá profetizando, lógico, profetizando sobre a vida dele, sabe? E como a Yasmin é mais velha, pronto, tem 20, o Caleb tem 11 e o Mateus tem 6, vai fazer 6 anos, né? E a Yasmin, eu tive ela muito nova, com 18 anos, né? Uma menina ainda, tendo outra filha, mas a Yasmin é uma bênção. Ela foi pra igreja primeiro do que eu, tem noção? Sempre gostou de escola bíblica dominical, adorava pra acordar cedo pra ir pra escola bíblica dominical. Eu ficava, de onde essa menina puxou, gente? Porque eu odiava ir pra escola dominical. Meu pai pra me levar, meu Deus do céu. E ela sempre gostou, sempre muito temente a Deus. E o Caleb, quando a gente tava lá no Brasil, ele queria se vestir igual meu tio pastor. Eu quero vestir igual meu tio, igual meu tio, igual meu tio. E tem o Mateus também, que eu ensinei ele a falar Iude Reis, Vave Reis, que, né, é Deus. Ele fala, do nada, ele tá lá daqui a pouco, Iude Reis, Vave Reis. Então, assim, né, pronto, já tá ali chamando uma adoração e tal. Então, assim, eu não sou perfeita, não sou uma mãe perfeita, tô longe de ser uma mãe perfeita, uma boa uma esposa perfeita, sabe? Mas eu creio que quando a gente se põe na disposição do Senhor e fala, pai, eu quero sair desde o ano passado eu tenho pedido, Senhor, me tira do natural, me põe no sobrenatural do Senhor.
Mas prepara, né, gente, segura o É, cinto aqui, porque ele começa a botar a gente no ajuste dele. é. Então vai filho, olha, o meu chamado é esse pra você. E a gente Olha, tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque não vem fácil não, minha irmã. não é fácil. Não, você pede pouco, vai vir pouco. Pede muito, aguenta também. Aguenta também. Mas aí quando Deus também derrama a bênção dele sobre as nossas vidas, É, é tremenda. é. Porque, assim, esses testemunhos que eu tenho, de vida, assim, que Deus me tirou mesmo do lamaçal, do pecado mesmo, sabe? E antes mesmo eu falo assim, Jesus realmente ele me falou assim: "Essa aqui, toma aí mãe, é meu, ela vai passar um processo, ela é escolhida, ninguém toca nela". Porque namorar com traficante, você ir no morro, sabe, você conviver com aquele tipo de coisa, você trair o traficante Nó. e ele descobrir, depois você ainda vai na cara dura conversar com a pessoa. Aí depois de muito tempo, Deus usou uma irmã para falar: "Lembra aquele dia dentro do carro preto? Ele não te matou porque foi Deus. Deus te guarda tanto". Falei: "Meu Deus". É. Falei: "Pai, coisa linda". Meu casamento, Deus sempre cuidou do meu casamento, me dando estrutura. Só que nós mulheres temos que entender também o quê? Eu tô passando isso dentro do meu casamento, né, porque há batalhas que a gente passa para Deus nos fortalecer, porque o nosso chamado, porque não tem um testemunho, gente, sem uma dor. É. Não tem como tomar um caldo de cana se ela não passar naquele negocinho às 10 vezes que o pessoal a cana, a gente nem parece que Pois. tem caldo mais, né. Aí o Uhum. pessoal a caninha já tá coitada assim, o pessoal vai lá dar mais Esbagaçando. uma. Eu já falei: "Gente, não é possível que ele vai passar a cana É, ali de novo". Falei: "Não deve ter caldo não", mas é que sai mais um negocinho pois ali, é. talvez aquele final é o toque final. E eu vejo quanto Deus faz isso com nós mulheres. O azeite quando é extraído o óleo, prensado, minha filha. Toma ali, a uva, Prensado. pisada, 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 Quem pisada. diria que de uma azeitona sairia azeite? Você vendo uma azeitona assim, sairia um azeite? Um óleo, Não tem como. um óleo maravilhoso, Pois. você faz tudo. É, a gente na mão do Senhor, somos nós na mão de Deus. É. Então, quando eu vejo as pessoas assim, que às vezes eu olho assim, a pessoa tá na igreja, que eu, pô, gente, ela não tá na igreja mais, o que aconteceu? Eu já ouvi pessoas falar assim: "Não, olha, ei, Keila, então, eu engravidei, menina". "É, não, mas não estava na igreja não". Eu: "Mas que tem igreja com Jesus, filha? Igreja com Jesus. A palavra você conhece. É, A palavra é a mesma, com igreja ou sem igreja, que você conhece. com certeza. Então não tem como". As pessoas entendem: "Ah, não, Jesus só tá ali dentro da igreja, só me vê ali Não. dentro da igreja, ele me enxerga só ali dentro da igreja". Não, mulheres, há um novo tempo, há um novo tempo. Pode? Que você tá há um novo tempo, mulheres. 2026, Deus tem chamado mulheres, exército de mulheres se levantam. Tá estreito, tá doendo? Tá sim, tá doendo em muitas mulheres. Se a gente pegar para conversar com as mulheres, você vê que tá doendo. Mas porque Deus tem um chamado, que através da sua vida, outras mulheres vão ser salvas. Casamentos vão ser salvos. Há um tempo de destronar Satanás da vida, de casas, de lares, casamentos. Esse é o tempo. O outro polêmico. Há um tempo. 2026, Deus vai destronar muitos pastores. É forte, mas é verdade. É. É muito forte, mas é a verdade. Estão em cima do altar. Infelizmente, a gente tá vivendo um tempo que tudo no automático, né? Tudo Muito. oba-oba, no automático, não tem mais aquela reverência a qual devia ter, Antes, o temor, não antes o tem mais altar do temor. Senhor, para você pisar no altar do Senhor, mulher, eu lembro. Não era qualquer um. É, Não era, o altar não vivia cheio, não. Mal, mal passou sim, lá em cima. é E verdade, olha que, porque eu lembro disso, cara, do meu pai que ia, eu lembro disso. mas é verdade. Aí, antigamente, as pessoas viam muito anjos dentro da igreja, hoje em dia se vê mais demônio dentro da igreja, porque as pessoas dão lugar para Satanás fazer morada. Infelizmente, infelizmente.
Nossa. Há um novo tempo. E por isso que Deus me permitiu estudar ser terapeuta, que Ele me deu essa visão, para mim estar ajudando mulheres e pastores que precisam de ajuda, estão doentes também. Por quê? Porque é muito problema pessoal, É. que ovelha leva, porque tem aqueles crentes 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 Uhum. horas. Você ora por mim, irmã, você ora por mim, É. mas não ajoelha, não vai orar, não vai fazer um jejum. Aí você, como irmã, você que vai busca na madrugada, aí você tem que pegar o problema do irmão, porque o irmão não quer orar. Assim acontece com os pastores, mas há um novo tempo, não é rebaixar os pastores, mas mostrar, a gente é humano, a gente precisa de uma terapia, a Sim, gente precisa se cuidar, a gente precisa da oração também da ovelha. lógico. Os pastores precisam de cuidado. É verdade. Tem que ser um novo tempo para isso. E mulheres se levantam mulheres. Eu vejo assim um exército de mulheres curadas, renovadas, estruturadas, lavadas, lavadas, como aquela mulher lá no poço. Glória a Deus. E o seu marido? É. Não é meu. Vamos ser honesta com nós mesmos e com Isso. Jesus. É necessário pedir ajuda, primeiramente a Jesus, porque é Ele que muda todo o quadro. Todo o quadro. Não é verdade. Todo o quadro. Então, assim, vamos lutar pelos nossos casamentos, pela nossa família, pelos nossos filhos. As mães estão dando os filhos na mão do celular. Quem está educando as crianças hoje em dia é o telemóvel. Eu não gosto nem de telemóvel, nem de videogame. Eu não gosto. Minha casa não entra. Meu marido perguntou quando é que ele ia poder ter. Eu falei, quando ele fizer uns 100, 1 milhão de euros, aí ele pode comprar um. Porque eu tenho criança, e a gente sabe que isso acaba influenciando também. Ah, só 10 minutos, 5 minutos, 21 horas, não dá. Então nós mulheres precisamos nos levantar dentro da nossa casa, há um tempo de diferença, que a gente precisa se cuidar, cuidar do nosso espiritual. As solteiras se cuidarem, não ficar pegando, aceitando qualquer homem, qualquer relacionamento. Se cuida primeiro, porque eu tenho visto muitos homens batendo em mulheres Ah, nas redes sociais. Mulher meu Deus, tá surreal. Matando as é. mulheres. A sangue frio. Batendo sem dó e piedade, como fosse assim, uma parede, sabe? Uhum. Toma, toma, toma. Batendo. Porque nós mulheres não estamos sabendo sair de um relacionamento abusivo. Não, É. as mulheres não estão tendo saúde mental. Não tá tendo. Porque a era do celular dá uma vida muito enganosa. Lógico, o celular é ótimo. Eu acho que a gente tem que saber, igual tem o Instagram aqui, que é uma fonte, o YouTube, a gente aprende muita coisa, tem coisa excelente. Mas tem gente que não sabe medir isso, quer ficar Uhum. comparando a vida da outra pessoa, achando que um Isso. relacionamento. Ah, não, ele me deu uma florzinha, foi ignorante, mas tá bom. Igual lá no Uhum. Instagram, olha, mas não é, gente. Não existe perfeição, né? Não existe. Não existe mulher perfeita. Não existe homem perfeito. Não existe família perfeita. Esse negócio de. Não. Que nem tava passando aí no jornal um caso aí de uma mulher que tinha na internet, era uma família perfeita, só que foi descobrir que ela prendia os filhos dela. Meu Deus, não Deixava vi eles em não. cárcere e só tirava eles para poder gravar uma coisa. Era terrível, terrível. Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. Esse Meu caso aí. Foi. Deus. Então, não tem esse negócio de família perfeita. Não, Gente, não tem, gente. não Esquece, acredita nesse esquece. negócio, porque às vezes a gente vê, né? Ai, como eu queria que fosse. Aí para. Você não sabe o que que você tá pedindo. Às vezes você tá vendo ali algo ali que não condiz com o que você tá vendo. Sim, Para com isso. sim. Não inventa isso não. Então que fique, né, para as mulheres esse alerta.
2026, se posiciona. Aleluia. Se posiciona, mulher de Deus. Você que já ouviu seu chamado, você que alguma coisa já tá te falando assim: "Ai, eu preciso me reunir com algumas mulheres". Ouve o chamado de Deus. Procura se posicionar para salvar. É um tempo onde Deus quer resgatar nós mulheres. Amém. Vamos nos posicionar juntas, a gente vai conseguir. Eu consegui, gente. Eu era o improvável. Eu era uma improvável. Com certeza era uma Amém. improvável. Sem diploma, sem estudo, sem nada, mas Deus falou assim: "Filho, eu te escolhi. Eu te escolhi. Só vem para mim, chega para mim". Eu cheguei, não me arrependo, eu amo esse Deus, amo servir Ele, minha vontade de sair gritando, sabe, pelo meio da rua: "Jesus é bom, serve Ele, vai, faz a vontade dEle". Porque Ele é perfeito. Isso é uns pequenos testemunhos, eu tenho vários, em nome de Jesus a gente vai ter outra oportunidade, né, Com estar certeza, em nome de Jesus. Eu quero que você deixe aí um conselho para as mulheres que estão aí ouvindo. Ore com elas, deixe uma palavra para elas. um conselho para as mulheres: se ame, se cuide, louve a Deus, porque Jesus está voltando. Eu não tenho mais nada para falar além que Jesus está voltando. Chegar no juízo final, ele vai querer saber o que você fez, mulher. O que você fez? Se posicione dentro da sua casa, da sua família. Destrona o inimigo, Satanás, da sua casa. É um tempo da gente procurar sabedoria e entendimento. Vai procurar. Vai procurar que Deus vai te iluminar. Eu creio. Como Deus me posicionou, Ele vai também te posicionar, eu tenho certeza. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos. Você que chegou até aqui, que testemunho maravilhoso. Como ela falou, ela vai voltar aqui conosco em nome de Jesus, para poder contar mais um pouco do seu testemunho de experiências com Deus, que eu creio que tem vários aí em nome de Vários. Jesus. Mas enfim, estamos aqui, espero que você tenha gostado, tenha edificado sua vida, que eu creio que sim, como edificou a minha também. Que Deus abençoe. Compartilhe, irmãos, compartilhe, dá um joinha para chegar, né, a outras pessoas que estejam precisando de um testemunho. Às vezes não impactou nada na sua vida, não fez efeito nenhum sobre a sua vida, e amém. Mas há outras pessoas que você possa compartilhar, talvez na vida dela vai fazer a diferença. Entende? Então, compartilha aí, dá o seu joinha. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal para que você seja notificado dos outros vídeos, né, dos vídeos novos que está chegando. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Você que precisa de oração, que você que precisa de um relacionamento maior com o Senhor, pode estar enviando mensagem para a gente, que a gente vai entrar em contato com você, vai estar te auxiliando em oração em nome de Jesus, e que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.